Pessoal, agora a gente veio trazer uma receita muito simples para um lanche da tarde, para uma refeição intermediária, ou até um substituto de janta. Ou né? café da manhã. Ou café da manhã, claro. É porque a gente fez o avocado, a gente tá achando que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Esse pãozinho ele é muito bacana, eu gosto de trabalhar com ele quando eu promovo uma estratégia específica no tratamento do emagrecimento, que é o low carb. Não, repetindo, low carb não é low carb, né? Não é low, mas é uma forma de você inserir ali um pãozinho, uma porção de pãozinho diferenciado e delicioso. Né? E sem conter carboidrato. Exatamente. E numa dieta não low carb, ele pode entrar como uma refeição intermediária quando a gente tem carboidratos preferidos para comer em outros horários. Né? Se a gente comeu um macarrão, comeu alguma coisa com mais carboidrato em outro horário, no lanche a gente não fica preso no pão. Ah, só tem pão, se eu não comer pão não tem mais nada para comer. A gente faz um pãozinho de frigideira, rápido, fácil e prático. Excelente ideia. Café da manhã, pãozinho. Pão de verdade. Com carb. Exatamente. Com carb. E à tarde faz esse pãozinho aqui que realmente ele é muito rápido, é muito prático e, sinceramente, uma delicinha. Vocês vão gostar. A gente vai colocar um ovo. Já viram que a vida da pessoa que está querendo comer saudável é baseada em ovo, né? Vocês perceberam isso. Estamos na fase que o ovo está de boa, então a gente Vamos aproveitar esse momento. E aqui vão 2 farinhas, tá? As 2 em uma colher de sopa. Eu já medi aqui, já tem certinho, uma colher de sopa daquelas que a gente combinou, né? Medida, bonitinho, rasa, que é a farinha de amêndoa. Que onde a gente compra, Fabi? Hortifruti, mercado, lojas como Casas Pedro, você encontra essa farinha. Hoje em dia é muito fácil. Muito fácil, né? Muito. Era difícil lá atrás, agora não é mais difícil não. Essa amêndoa, se eu falar rapidamente, aí sim é rica em gordura. A gente está tirando o carboidrato, mas está gerando energia para esse corpo funcionar bem com a gordura. Gordura boa. Então também não é para comer a quantidade que dá na telha. De forma boa, infelizmente. E a outra é uma colher de sopa de farinha de linhaça. Tá? Que também tem esse mesmo papel, né? Lembrando aí das sementes, que eu já falei, a importância que a gente fazer o consumo das sementes, a gente está fazendo com uma outra modelagem, vamos dizer assim, uma outra cara. Nós estamos falando aqui, sim, das sementes. Sem dúvida. E das sementes escondidinhas, né? Sem a gente precisar comer elas creque na boca lá. Porque muita gente tem dificuldade dessa crocância, né? Essa agonia, exatamente. Então, excelente opção. Já estamos fazendo aí, ó, a base do teu pão. Exatamente. Misturou aqui. A gente já botei um pouquinho de sal, né? Para temperar ele. A Fabi trouxe a sugestão de colocar a semente de gergelim, né? Para dar mais volume também, mais saciedade. Mais saciedade, sem dúvida nenhuma. Compõe aqui o mix de sementes. Mas se você é uma pessoa que não gosta desse carocinho, né? Tem muita gente que não gosta de bolinhas. Eu tenho uma amiga que fala, eu não como bolinhas. Então, nesse caso, não coma esse... Não, é facultativo, é introduzir tá? o gergelim. Você pode não colocar o gergelim se não quiser, mas é uma delícia. A gente aqui vai colocar o gergelim. Aqui é uma colherzinha de chá, uma dose um pouco menor do gergelim. Mexeu, misturou. O último ingrediente é uma colherzinha, meia colher de chá de bicarbonato, que é o fermento em pó. Acho que até menos, né, Fabi? Um pouquinho menos. 1/4 de colher de chá. E a gente ali faria com 2 ovos, a gente está fazendo com um só. Isso, também não vai crescer, não tem necessidade de crescer tanto, né? E misturou. Deixa eu pegar aqui, esse aqui, vou botar na frigideira. Aquela história, fiozinho de azeite, né? Vamos manter, por favor, a partir de hoje. Agora eu tenho certeza que todos vocês vão usar um fiozinho de azeite e vão lembrar da gente, dessa dupla aqui, hein? Com certeza. Obrigada, Fernanda. Fiozinho de azeite só para não grudar. E esse pãozinho você pode rechear ou não, fica a seu critério. Aqui, tá. Mas tem uma coisa bacana. Esse recheio, no caso a gente vai rechear assim com uma opção salgada. Mas por que não passar uma opção doce aqui? É bem interessante. Que tal uma geleia de fruta? Mas geleia pode? Claro que pode. Por que não pode aqui com essa monte de pode tudo, gente. A questão é qual, né? Qual? Aí vamos falar de qual. Eu gosto muito da geleia 100% fruta.
fruta, adoçada com açúcar da fruta. E aí você tem opções super bacanas aí, você consegue comprar, você consegue incluir uma porção, pensa que uma porção, uma colher de sobremesa, mais ou menos, você distribui aí nesse pãozinho e fica um lanchinho doce. Pra quem Dá pra botar uma banana, dá pra botar uma banana, exatamente. Aí se você. Aqui o céu é o limite, né? Essa aqui é uma base. Exatamente, é usar a criatividade. Com várias opções. Aqui a gente vai fazer ela salgadinha com uma fatia de queijo mussarela. E aí a gente falou do queijo na outra situação. Aqui tem uma fatia partidinha, vou colocá-la para derreter. Outra forma de preparo bacana também, que a gente pode fazer aqui, aí já aumentando aí as possibilidades, né? Faz o pãozinho, inicialmente, sem o queijo. Depois você corta o pãozinho, você pode cortar até ao meio, que ele vai ficar mais gordinho, você corta ao meio. E recheia como se fosse um pãozinho de forno. Um pãozinho e coloca na torradeira. Fica um queijo quente, vai ficar delicioso. Realmente é sensacional. Tá comendo pãozinho? Tá comendo um queijo quente e sem pão. E sem carboidrato. É uma opção bastante bacana, eu gosto bastante. E nessa fase aqui é importante a gente baixar um pouquinho o fogo, porque senão ele torra e não tem ponto pra gente virar. Né? Então isso é importante, a gente baixar um pouquinho o fogo para deixar ele cozinhar. E aí, isso aqui, se fosse pré-treino, Fabi, o que a gente podia botar junto aqui desse pãozinho? Aí esquece o low carb, né? Vamos lá, pré-treino. Falando em pré-treino, prioritariamente carboidrato. Carboidrato, combustível do nosso corpo de forma mais imediata. Não adianta comer só proteína no pré-treino? Não. Você vai ver Jesus? Não vai. Vai ver Jesus, vai por causa de teto preto, né? Teto preto, vai por outros motivos, que aí eu tô bem fora disso. Não vai render, né? O que a gente pode render com carboidrato. E ganha músculo se não comer carboidrato? Aí é que é a pegadinha, também não. Também não, porque muitas vezes a gente pensa assim, vou comer muita proteína e vou crescer, vou ficar enorme. Mas como que você vai ter energia suficiente para treinar vendo Jesus e ganhar o músculo? Então, quem pensa em hipertrofia, que é um desafio que eu tenho com os corpos, quem pensa em hipertrofia tem que comer carboidrato sim. Temos que entender que carboidrato não é inimigo. Ele pode ser uma estratégia nutricional ali naquele momento, dar uma segurada, vamos diminuir um pouco, mas ele não é vilão de forma alguma. Pega um pratinho pra gente botar o nosso pãozinho. E o carboidrato, ele é tão importante nesse ganho de massa, por um motivo eu vou entrar no Medicase, né? Porque é a minha parte aqui. O melhor anabolizante que existe na face da Terra não é a bomba que a galera usa aí, cheio de problemas para o corpo. O melhor anabolizante que existe é a insulina. A insulina é o hormônio com maior potência de trazer crescimento muscular e também de gordura que a gente tem. E a insulina ela só é liberada de forma fisiológica por carboidrato, com a chegada de carboidrato. Então é bem interessante eu ter insulina antes do treino, para eu poder abrir as portas desse músculo que é mais sensível, que vai estar trabalhando, para ele captar a glicose. Que adora receber essa Adora, faça o facinho e crescer, né? Então, às vezes dá até para usar a favor a hiperinsulinemia quando a gente começa nesse processo e estimular essa hipertrofia, né? Demora mais para a balança baixar, então às vezes isso é uma coisa que dá angústia, mas é uma estratégia muito válida e que faz a gente ter um rendimento melhor na academia, porque você está com carboidrato, está com substrato principal ali do nosso corpo para funcionar e faz você ganhar músculo com mais eficiência. E para que ganhar músculo? Eu não quero crescer, só quero ficar magra. Então, você quer dignidade, não quer? Músculo é exatamente isso. É a estrutura do nosso corpo. É pensar que lá na frente a gente vai envelhecer e vai ter uma velhice com qualidade. Eu costumo dizer que músculo é a melhor previdência que a gente pode fazer. Melhor investimento a longo prazo. Melhor do que Tesouro Selic, do que esses trecos aí todos. Por quê? E eu provo. Porque o músculo, ele é um tecido que ocupa menos volume por metro quadrado, por quilo, na verdade, né? Ele tem o mesmo peso, ocupa menos espaço, então tem uma maior densidade.
Então, o mesmo quilo de músculo, ele tem um tamanho de peça muito menor do que o mesmo quilo de gordura. Então, isso já é benéfico só por aí, né? Segundo, ele gasta energia em repouso. O músculo, para existir, está gastando energia. Então, dormindo, se você tem mais músculo, você gasta mais energia dormindo, mais caloria, menos sobra de caloria pelo que você comeu vai acontecer do que se você tem menos músculo. Então, para a segunda fase, aquela fase temida, aquela fase do medo, da manutenção, o músculo é a nossa salvação. Ficou até rimando, né? Não foi o objetivo, não. Porque ele vai consumir essa caloria que a gente está ingerindo, ele vai usar essa energia, vai crescer, vai manter a gente com boa disposição, boa sustentação e autônomo na terceira idade. Só que eu falei a longo prazo, né? Isso. Vamos falar de agora. Agora, vai ter músculo agora. Quem quer emagrecer flácido? Não quero. Não. Quem quer emagrecer, colocar um biquininho e tá flácido? Não quer. Então, quem vai te apoiar neste, né? Quem vai te dar o suporte nesse processo é o músculo. É uma melhor composição corporal. A gente sabe que emagrecer, se não fizer o emagrecimento de forma correta, adequada, com a quantidade de nutrientes adequada para você, que é muito específico também. Sem dúvida. Para você, para a fase que você está, de onde você veio, né? Exatamente. É muito individualizado. A gente trabalha na individualidade. A gente precisa ter um bom aporte de proteínas para que a gente não perca o que a gente tem de estoque, que é o músculo. Porque pode ir embora junto, né? Sem dúvida. Mas só proteína não cria músculo. Não cria músculo. E aí, só para finalizar, deixa eu falar um pouquinho do carboidrato. Deixa. A gente sabe que demonizam muito o carboidrato, né? A gente vê, assim, em redes sociais, as pessoas chegam no consultório falando assim, não, mas eu não posso comer pão. Arroz, Arroz, vamos lá. Mas o carboidrato é a base da nossa alimentação. O que eu tenho de guideline para ofertar para vocês de carboidrato é entre 45% a 65% do total da sua dieta em carboidratos. Só que eu quero que vocês repitam o que é carboidrato que eu estou falando, que a gente está falando aqui, que a gente falou aqui em todo momento ao longo do dia. É o carboidrato bom, é o carboidrato saudável. Em momento algum a gente fala em biscoito, em bala, em sorvete, porque esses não são os carboidratos indicados. Os doces em geral são calorias vazias, exatamente. Agora, quando a gente estimula o consumo de carboidratos, a gente sempre pensa nesses carboidratos bons, que são amigos do nosso corpo. É separar o joio do trigo. É isso. Não tem só um bowl, mas com todos os carboidratos. O carboidrato não é vilão. O doce em si não é vilão, a gente, dependendo do ajuste, a gente consegue colocar um doce de leite no pré-treino e ficar feliz. Quem tem compulsão alimentar, por exemplo, não deve fazer uma dieta restritiva, então a gente leva isso em consideração na hora que a gente planeja. Sim. E aí, são estratégias que a gente vai usar ao longo do processo para intensificar o processo de emagrecimento, na fase que lentifica, que vai lentificar, nosso corpo não é feito para emagrecer. E aí, faz muita diferença ter esse acompanhamento, ter com quem contar, ter alguém segurando a tua mão e mostrando o caminho. Que aí a gente muda estratégia. É a hora de mudar. Quando chega naquele efeito platô, onde o organismo adaptou também a nova realidade de restrição, a gente está aqui para desafiar o corpo de novo. Mudar de estratégia. É isso. Vamos ver o resultado desse pãozinho? Vocês viram que foi super rápido. Eu vou partir ele com a mão mesmo. Vou partir ele aqui, ó. Olha só. Olha isso, gente. Que delícia. Ficou até comigo esse pedacinho. Aprovado? Aprovadíssimo. Dá pra gente pedir.